Como você rega sua rosa do deserto? E eu não estou perguntando se é com mangueira, com regador, com balde. Eu estou perguntando como você rega sua rosa do deserto. Esse vídeo é o primeiro episódio da nossa série Rosa do Deserto Além do Cultivo. E eu vou falar sobre a rega de uma perspectiva que nunca te falaram. Oi, eu sou Thaís Menolídio, engenheira agrônoma, consultora de rosa do deserto e uma apaixonada por essa espécie. É uma alegria ver você aqui de novo e se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pega sua água, seu café e se prepara, porque aqui a gente sempre vai além do cultivo. Bora que bora? Água é vida. Pelo menos esse tipo de vida que a ciência até hoje conhece. Não existe sem água. Quando a gente fala de cuidado com as plantas, uma das primeiras coisas que vem à mente é a água. Mas, normalmente, essa preocupação se limita à quantidade e à frequência de água. Ainda não é esse o foco do nosso vídeo, mas como eu sei que aqui sempre tem iniciante no cultivo, vou aproveitar para falar disso também. Se você já é um colecionador experiente, já tem muitos anos de cultivo, recomendo que você fique também, porque existem alguns mitos por aí sobre a rega da rosa do deserto e vai que esse tempo todo você estava regando errado. Espero que não. Bom, quantidade de água e frequência da rega são dois pontos fundamentais para a saúde da rosa do deserto, que existem grandes mitos rondando sobre esses assuntos. Sobre quantidade, vou ser direta. A rosa do deserto precisa de muita água, água abundante. E a frequência deve ser suficiente para que o substrato não esturrique. A rosa do deserto é naturalmente adaptada para passar um longo período de seca, porque é assim que acontece lá nas origens dela, no habitat natural. Mas isso não quer dizer que a gente deve submeter a rosa do deserto a esse regime de água. Hoje, nossas rosas do deserto, cultivadas em casa, domesticadas, podem e devem receber água constantemente para não entrar num déficit hídrico e usar exatamente o que a gente tanto quer ver acontecer, que é o Caudex gorducho. O Caudex fica gorducho porque ele reserva água e nutrientes. Se o tempo todo você está submetendo a sua rosa do deserto a um estresse de água, o tempo todo ela vai estar consumindo as reservas que a gente, na verdade, quer juntar. Então não faz sentido a gente regar só um pouquinho ou uma vez por semana, se hoje o nosso objetivo é que ela acumule mais reserva de água e de nutrientes. Eu não vou me prolongar tanto nessa questão, porque aqui no canal a gente tem uma aula completona sobre a rega. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista assim que esse acabar. Inclusive, vou deixar na tela final e o link na descrição. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre a energia na rega. Não a energia que vai ficar estocada no Caudex, em forma de água e de nutrientes. Mas que tipo de energia a gente está regando as nossas rosas. Eu prometi que a gente ia além do cultivo, né? Então, aperta o cinto, porque a viagem vai começar. Tudo é energia. E quem disse isso, disse e comprovou matematicamente, foi o cientista Albert Einstein. Ele disse, tudo é energia. Tudo é tudo, não exclui nada. Lembra daquela fórmula, né? E igual a mc ao quadrado? Onde energia é igual a massa, matéria, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Rápido pra caramba. Mas, se uma matéria é submetida a essa velocidade rapidona, a velocidade da luz ao quadrado, é igual a energia. Matematicamente, cientificamente, está comprovado. Massa, quando vibra muito rápido, é igual a energia. E nem sou eu falando. Mas, talvez você esteja estranhando por que eu estou falando isso num vídeo sobre rega na rosa do deserto. Mas eu avisei que a gente ia além do cultivo. Bora lá! Como você rega sua rosa do deserto? Se tudo é energia, nós somos energia.
Nossas rosas do deserto são energia. A água é energia. Inclusive, emanamos e absorvemos energias. E a água é um excelente condutor de energia, seja ela elétrica ou de qualquer natureza. Quem já tomou um choque com a mão molhada, com o pé molhado, sabe bem do que eu estou falando. Já tomei, não gosto nem de lembrar. Um tempo atrás, eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, que inclusive se você não segue, fica a dica. E eu fiz uma enquete perguntando exatamente isso. Como você rega a sua rosa do deserto? Não lembro exatamente as opções, mas era do tipo: doido para acabar logo, com alegria, adoro o momento da rega, ou com presença e conversando com elas. E eu fiquei admirada do tanto de gente que respondeu doido para acabar logo. Percebe o peso dessa resposta? Que eu não sei se é a sua hoje, mas se for, mudar é uma escolha. Doido para acabar logo nos traz aquela sensação de obrigação, de que é chato. Que afinal, o que é legal, a gente não quer que acabe logo, não é mesmo? A rega é o manejo, ou deveria ser o manejo, que a gente mais pratica na rosa do deserto. O ideal, considerando que todos os fatores já estão ajustados, seria a rega diária. Ou, pelo menos, dependendo do seu clima, uma rega dia sim, dia não. Imagina o peso de se fazer algo quase todo dia, doido para acabar logo. Que energia você ou a pessoa está colocando nisso? É chato para você? Sua vibração fica péssima durante a atividade? A água impregna? Então pensa aí, com o que é que você está regando a sua rosa do deserto? Pensa na carga energética que ela está recebendo, potencializado inúmeras vezes pela água sendo condutora. Você já viu ou já percebeu uma rosa do deserto triste? E uma rosa do deserto feliz? Quanto do tutor tem em cada rosa do deserto? Mas vamos voltar para a água. A água, segundo Einstein, também é energia, porque a água faz parte do tudo. Mas, numa perspectiva mais holística, além do cultivo, a água representa as nossas emoções, o nosso sentir, o nosso perceber, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o nosso campo emocional como um todo. A água que a gente rega nossas rosas do deserto vai muito além da química, do H2O, seja ele tratado, do que vem da torneira ou diretamente de um poço. E você, tutor, é o responsável pela carga energética que sua rosa do deserto recebe durante a rega. Se você é da turma que rega com alegria, que tem satisfação, tomara que também gratidão por proporcionar esse momento para as suas meninas, parabéns. Se você rega com atenção plena ao que está fazendo, com presença, parabéns também. As rosas do deserto são plantas de desejo, principalmente para quem coleciona a rosa do deserto. Comprar uma rosa do deserto é uma escolha. Você escolhe a flor que mais lhe agrada e você escolhe levar para sua casa. Você deliberadamente se torna responsável por esse ser vivo. E nunca esqueça que ela pode viver mais do que você. Sua coleção, suas rosas do deserto, podem ser a herança que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. Que tipo de herança você está preparando para eles? Mas se hoje você está na turma que rega, doido para acabar logo, eu vou trazer duas reflexões para você. A primeira é sobre a relação do seu tempo com a quantidade de rosas do deserto que você tem. Se você tem tantas rosas do deserto que a rega, que é o manejo mais básico, virou um peso, virou um fardo, lhe faz perder muito tempo, e isso lhe faz já começar pensando em acabar, será que você não já passou da conta do seu limite? Porque além do limite físico, a gente tem o nosso limite de cuidados. E também tem vídeo no canal que a gente fala sobre os princípios do bom colecionador. E esse é um deles, a gente reconhecer os nossos limites. Porque se você deixou de ter prazer
no cultivo das suas rosas do deserto, tem algo muito errado aí. Seja porque você passa muito tempo regando, seja porque você passa muito tempo combatendo praga, seja pelo motivo que for. Se hoje as rosas do deserto lhe dão mais dor de cabeça do que satisfação, do que prazer, do que alegria, algo precisa ser ajustado aí. Isso está longe de ser o objetivo de quem quer ter rosas do deserto. Você ainda lembra por que você tem rosas do deserto? O motivo de você ter começado a colecionar rosas do deserto? A outra reflexão é sobre o seu nível de ansiedade. A ansiedade só se manifesta quando a nossa mente foge aqui do presente. Geralmente está lá no futuro, imaginando, planejando, conjecturando, criando cenários que muito provavelmente nem vão acontecer, mas que lhe ocupam boa parte da sua mente e não permite você vivenciar o agora. Está regando de manhã, mas está pensando no que é que vai almoçar. Está ali na hora da rega, mas não consegue parar de pensar em alguma questão lá do trabalho, ou na correria com os filhos, com os netos, ou até está rolando a tela do celular e a outra mão está ali regando sem nem prestar atenção na rega nem no celular. E esse comportamento está cada dia mais comum. Como seria você aproveitar o momento da rega para exercitar a sua mente a estar ali no presente? Isso pode trazer benefícios que você nem imagina, tanto para as suas meninas como principalmente para você. Agora eu vou mudar minha pergunta. Como você tem regado as suas rosas do deserto? Porque se você está regando doido para acabar logo, você pode mudar isso. Seja diminuindo a quantidade de rosas do deserto, até encontrar o seu limite saudável, seja se presenteando ao se fazer presente na hora da rega de suas meninas. Bom, a rega está diretamente ligada à água, que a gente viu que é o elemento associado com as nossas emoções. Mas a saúde da rosa do deserto, que começa nas raízes, e eu sempre vou repetir isso aqui, a saúde da rosa do deserto começa nas raízes, não depende só da água. Ela é fundamental, mas sem um equilíbrio entre a circulação de ar, tanto do vaso como do ambiente, não tem rosa do deserto saudável. No próximo episódio dessa série, nós vamos entender a importância do elemento ar para a rosa do deserto. E para você, que cuida da rosa do deserto. Bora abrir as nossas comportas. Se inscreva no canal se você tiver esquecido. Se achou interessante, compartilhe com outros amantes da rosa do deserto. E eu vou te amar ainda mais por isso. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um cheiro. Bora florir o nosso mundo e o nosso jardim interno também.